todos, né? Sejam todos bem-vindos. Nossa boa noite também para os internautas, hoje do Face do Pátria do Evangelho e da comunitária Vida Nova. Antes de iniciarmos o nosso tema, eu convido a todos a fecharmos os olhos, voltarmos os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a espiritualidade amiga que nos dirige, especificamente a espiritualidade mentora do Pátria do Evangelho. Divinos amigos, sede conosco, envolvei-nos na vossa paz e permitir que esta paz seja levada a todos os companheiros que não puderam comparecer aqui na noite de hoje, bem como aos amigos internautas de todo o Brasil, né, onde estiveram vindo, e levado a todos os companheiros, para que possamos entender mais um pouquinho da doutrina espírita, mais especificamente da mensagem de Jesus, nosso Mestre, que foi o portador, o médium maior de Deus, nosso Pai. Oxalá possamos ser dignos da inspiração desses amigos espirituais para transmitir aquilo que nos propusemos na noite de hoje. Que assim seja. Bem, o nosso tema de hoje, se nós formos fazer na íntegra, 10 horas terminou, viu, João? É que o João já me cobrou, disse que ele quer assistir a novela das 9. Não quero fofocar para ninguém, viu? Só fica entre nós, vocês e os internautas. Mas brincadeira à parte, né? A gente vai fazer tudo, né? O tema, o texto que vocês conhecem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os aflitos, né? São os itens 11 e 12, né? Que tem por título o orgulho e a humildade. Se a gente for destrinchar na íntegra, 10 horas da noite a gente sai daqui, né? Mas a gente vai procurar mais ler, porque é um tema fácil de entender, mas é bom a gente ver aquilo que os Espíritos falaram para nós. Eu fui levado a escolher esse tema por um detalhe que eu vou falar no decorrer da palestra, viu? Então vamos lá. Esse texto o orgulho. Vamos ver o que é o orgulho. Eu fui procurar no dicionário. O orgulho, um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo em geral, relativo a si próprio ou alguma conquista pessoal. A palavra tem origem no termo orgo, né? que do idioma catalão, a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio, né? É aí que entra. Também pode significar altivez, brio, pundonor, dignidade e sabedoria. Mas não escapa daquele conceito exagerado de si próprio. Eu sou, eu acho, né? Eu porque eu sei, porque eu faço. Mas tem o outro lado, esse é um lado pessoal que o deprecia, mas o pior de tudo é o lado onde ele menospreza aquele que ele julga inferior, não?
na linguagem moral espírita, é o pior dos defeitos, feio e antagônico à humildade, que é a virtude, que é uma virtude adquirida. Então já deu para ver, né, o que é orgulho e humildade, né? Mas vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, vou tirar o óculos, que a letra está bastante grande para mim, não precisa do óculos. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instruções dos Espíritos, itens 11 e 12, Orgulho e Humildade. No ano de 1860, a primeira em Constantina, Argélia, no ano de 1863, e a segunda na cidade de Marmande, na França, né? No ano de 1862. Ambas tratam do mesmo tema. Curiosamente, Kardec inverte a ordem e coloca a mensagem de 1863 na frente da de 1862. Talvez ele a colocou por um motivo muito interessante, né? É um motivo muito interessante, porque vai falar primeiro do orgulho, né? E vai falar e dar um tratamento assim, mais direto, né? Então ele diz, o Espírito começa a mensagem: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu os céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas, era a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura do que a do pobre. Acreditava que essas diferenças eles eram devidas. Então, o Cristo já de combate, de início ele já fala que o reino do céu é aos que pertencem. Ele toma a criança, por exemplo, né? A criança que só tem humildade, né? Que se submete às pessoas, aos adultos. Então, se o Cristo colocou, é porque o orgulhoso achava que a ele tudo... Melhor, desculpe, o meu dedo está um pouquinho mais esperto que o pensamento. Então, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com os vossos próximos? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens e mostra-lhes que são irmãos e que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha para o bem. Então, a humildade mostra que somos todos iguais, né? Esse sentimento nivela todos os homens. Sem humildade, sem o achar que aquele que está numa situação difícil, ele está ou por uma aprovação, por uma experiência, por um aprendizado. Ele não é pior do que eu. Eu tenho um médium, um espírito aqui me seguindo. Tá, mas esse gato é o único gato espírita que eu conheço. O orgulho, uma chaga que cresceu com as conquistas intelectuais do poder
mas é da posse, e passa a sufocar todas as virtudes humanas. O orgulho, de princípio, ninguém era orgulhoso. Ele passou a ser orgulhoso à medida que ele foi conquistando, à medida que ele foi se desenvolvendo intelectualmente, ele foi achando e ele se achou melhor. Mas isso aí até é normal para aumentar o autoestima e para que ele dê valor no que saiba. Porém, ele tem que voltar e se tornar humilde e perceber que tudo que lhe é dado pode lhe ser tirado, né? E que ele não é dono absolutamente de ninguém, né? A humildade é a virtude oposta que abre as portas a todos demais. A humildade é uma virtude oposta que abre, porque aquela pessoa que é humilde, ela, sinceramente, todo mundo respeita. É uma pessoa que trata os outros com humildade, com delicadeza, com carinho, como ela é respeitada. Como as palavras dela têm peso. Aquele que fala alguma coisa com humildade, todo mundo pensa. Aquele que fala coisa com orgulho, a primeira impulsão, ou o primeiro impulso, é repudiar o que ele falou pela arrogância. Então, aquele que fala com humildade, todo mundo pensa, porque ele é delicado, ele é dócil, ele é amável. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Isso aqui eu estou repetindo, viu, gente? Desculpe. Então, o orgulho, né? Ele é o adversário da humildade. Mas a pessoa, duas ou três razões leva os homens a serem orgulhosos. Um dos primeiros, se não o primeiro, é o poder monetário. A riqueza, né? A riqueza. Eu resumi aqui bastante, né? Você pode notar que eu pulei alguma coisa com a colocação do Espírito. Que esse é do Espírito Lacordaire, viu? Do Espírito Lacordaire, né? Então, ele faz uma colocação aqui para pensar, né? Eu acredito que não é o caso para ninguém aqui, que ninguém é rico, né? Mas vamos pensar nisso. Pode ser que amanhã alguém ganhe na Mega Sena aí, né? Acha um tesouro escondido e vai se tornar rico. Então, vamos pensar nisso também, né? Vamos pensar que a pessoa pode... Ele diz, ó rico, enquanto dorme nos teus aposentos suntuoso, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria. O desgraçado, faminto, não é teu igual? Bem eu sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. O orgulho fala, mas vamos ver o que o Espírito fala, né? Então se revolta, mas ele é igual a nós. Porque a doutrina espírita nos mostra que ele está temporariamente passando por uma situação, né? E o Espírito vai dizer mais à frente, concorda em dar-lhes uma esmola, nunca, porém, em apertar-lhe fraternalmente a mão. Que exclamarás, eu, nascido de sangue nobre, um grande da terra, ser igual a este miserável estropiado? Vã filosofia de pretensos filósofos, né? Vã utopia, melhor, de pretensos filósofos, né? Por quê? Eu sou de sangue nobre. Bom, o Espírito continua aqui, né? Orgulhoso, que fostes antes de seres nobres e poderosos, talvez mais humilde que o último de vossos servos,
Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais altos. Bom, aqui é o princípio da reencarnação, né? O que nós éramos em outra encarnação? Quem pode dizer, né? Um dia, com certeza, um dia fomos pobres. Porque se nós levantarmos o histórico da antropologia, o histórico da humanidade, nós vemos que a humanidade passou por misérias, né? E todos nós passamos, sem exceção. E, quem sabe, poderemos passar amanhã, né? E, no entanto, né, nós achamos, mas Deus pode fazer baixar. Quantas pessoas que não estão lá em cima e, de repente, vão lá no marco zero da vida, né? Então, não há muito o que duvidar, né? Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome, vais curvadas ao peso da tua cruz pedir um pedaço de pão. Na época em que o Espírito deu essa mensagem, em 1863, a França passava numa fase de transição e havia muita fome. Não obstante Paris ser considerada a cidade-luz, ser considerada a capital intelectual do mundo na época, né? Mas no interior da França, os pobres eram miseráveis mesmo, né? E quanta gente passava fome. Como ele disse aí, enquanto dorme no teu aposento suntuoso e perfumado, quanta gente dorme na palha, com frio e com fome, né? E era exatamente. E quantas mães tinham que pedir pão para os filhos, pedir comida para seus filhos, né? Mas continua o Lacordaire, né? Eu me inclino diante de ti, como és nobre e santa aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos, que nele confia, concede o reino dos céus. Deus concede o reino dos céus aos que sofrem resignadamente. Aqui uma questão importante que é bom a gente destacar, que ele diz aos que sofrem resignadamente, né? Não é que o sofrer, nós já vimos atrás, nesse mesmo capítulo, que não é que todo mundo que sofre que vai para o céu. Vamos usar uma linguagem popular. Porque muita gente sofre blasfemando, xingando, maldizendo a sua sorte, não tem humildade, e com a falta de humildade, ele não tem nem condição intelectual para sair da pobreza, sair da miséria, né? Então, e ele reprova na sua prova, né? Então, aqueles que sofrem resignadamente. Então, ele está incentivando as mães a terem humildade, a terem resignação. É lógico, resignação não é cruzar os braços, mas se essa mãe já vai pedir um pedaço de pão, ela não está cruzando o braço, e ela se confortaria muito se alguém lhe desse um emprego para que ela pudesse humildemente tratar dos seus filhos, né? E tu, que és moça, pobre filha, devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esse triste pensamento? Por que chorar? Não sabes o que querem, acalma-te, ora. Porque as moças, as jovens, né? Hoje, então, na nossa sociedade aqui, na nossa cidade,
com muitas exceções, é verdade, mas está mais ou menos controlado, as moças trabalham e conseguem comprar suas coisinhas. Você não consegue ser suntuosa, luxenta, né? Mas pelo menos já consegue se vestir com dignidade. Naquele tempo, não. E talvez no interior do nosso Brasil, nesses sertões afora, né? Nesses lugares distantes, ainda tenha isso, né? A gente vê de vez em quando algumas postagens, né? Pessoas bem simples, na casinha de pau a pique, forrada de barro, né? Rebocada por barro, né? A gente vê, mas vamos continuar, né? Oh, meu Deus! Ainda, deixa eu comentar, ele comenta aqui, eu não coloquei, antes de passar para isso, ele comenta aqui que aquelas pessoas, que a moça que vê passar a senhora, muito elegante, vestida de seda, vestida dos mais finos tecidos da época, coberta de ouro, de colar, de enfeite, de adorno, né, de adereços totais. Ele não sabe muitas vezes quanta amargura ela esconde. E ele diz: se tu soubesses o que elas escondem, o que se esconde debaixo desses trajes, dessas figuras elegantes, talvez preferia teu humilde recanto e se senterias agradecida. Mas aqui já o Espírito diz assim, já em fase de conclusão: ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, estes recintos de orações? Quem sabe, se não o acusaria de blasfemo por vir a bater o orgulho dos fariseus modernos. Talvez mesmo se não farias seguir de novo o caminho do Gólgota. Bom, aqui é uma questão um pouco delicada. Ele fala dos vendilhões do templo. Será que nós não temos vendilhões do templo? Não vamos entrar em detalhe para não acusar religião nenhuma. Mas quantos e quantos usam da religião para explorar o semelhante, para explorar seus fiéis, né? E então, será que ele ainda precisa expulsar? E se ele viesse, ele ia combater isso, combater esse orgulho que se faz, essa exploração que se faz em nome do próprio Cristo, ele ia combater. E aí, com certeza, iríamos falar: é um blasfemo, é um falso profeta, é isso, é aquilo, porque interpretamos as palavras de Jesus ao nosso gosto, ao nosso sabor e aos nossos interesses, né? E talvez fizéssemos caminhar de novo, né? Ou percorrer de novo o caminho do Gólgota. O Gólgota é o monte onde Jesus foi crucificado. Talvez nós fizéssemos isso, não hoje, não há crucificação, mas do Gólgota moral, né? Com certeza, né? Uma crucificação moral, com certeza, ainda faríamos, porque nós ainda estamos longe, por mais que esforcemos, estamos muito longe de entender a mensagem do Cristo. Aqui, quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro
para a fabricação de um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, fazeis, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes os exemplos, seus exemplos e preceitos, né? Aqui eu entro na questão que me levou a escolher esse tema, a questão do bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro, né? Pois a gente vê esse bezerro de ouro, a história está contada no Êxodo, né, de Moisés, no capítulo 32, nos versículos entre 25 a 28, que se chama, tem por título Bezerro de Ouro. Apenas imputamos a um episódio do contexto, mas ele tem uma visão profética. Quer dizer, quando a gente lê isso aí, a gente apenas um episódio, um incidente que aconteceu naquele tempo. Aquele tempo, né? Mas ele tem uma visão profética, ou melhor, ele tem um sentido profético na visão, na visão de Lacordaire. Porque, gente, nós ainda temos os nossos bezerros de ouro, nas ilusões, nas fantasias, no nosso dinheiro, na nossa riqueza, no nosso nome, né? No nosso nome, no poder, na posição que ocupamos. Tudo isso nós fazemos isso, idolatramos. Porque essa construção do bezerro de ouro, não sei se eles tinham tanta joia assim, um povo pobre, um povo escravo, teria tanta joia para construir um bezerro de ouro, um ídolo, que eles passassem a adorar. Será que tinha tanta joia, tanto ouro assim? Aquele povo que refugiado do Egito, né, da casa da servidão, será que tinha tanto ouro? É bom a gente pensar nisso, a ponto de construir. Isto é mais simbólico e profético. Nós estamos dando o nosso ouro, a nossas coisas, e fazendo nossos ídolos. Nós adoramos os ídolos. Às vezes perdemos tempo com ídolos, seja ele um artista, seja ele um jogador de futebol, seja ele uma pessoa famosa que faz isto ou aquilo, em detrimento do nosso tempo que podia ocupar com as coisas de Deus. Não quer dizer isso que nós não podemos admirar um artista, apreciar, reconhecer-lhe os predicados, né, as qualidades, seja ele um artista, um atleta, ou uma pessoa que se destaca em alguma função. Sim, nós temos que, porque isso faz parte todo da nossa evolução. Mas precisamos ver se nós não estamos adorando mais aquele bezerro de ouro, né, simbólico, do que adorando Deus, do que amando Deus, do que ligando as coisas para as coisas de Deus, para a lei de Deus, é o único que vai nos elevar, nos vai levar nas condições espirituais, nas condições morais. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos usos do mundo, né? Diferente aos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias, abandonastes os exemplos e o preceito.
precisa ver que bezerro de ouro que nós construímos. Se esse que nós construímos está nos levando a Deus. Acredito que não. É bezerro de ouro, olhamos tudo que desvia a nossa atenção da nossa condição de espírito em evolução. Então precisamos pensar nisso. Normalmente, se estuda o texto bíblico especificamente e venho no Velho Testamento, ou se toma ao pé da letra, no sentido literal, né? Ao pé da letra, mas se toma, como eu já disse, como episódio. Nós estudamos o Pentateuco, eu não vou restringir tudo isso aqui, vocês estão lendo lá, estudamos o Pentateuco de Moisés com um caso lá. É lógico que a maior parte do Pentateuco, ele é histórico, ele tem história, mas dentro dele estão inseridas as leis, estão inseridas profecias, estão inseridas coisas que o mundo iria viver. É lógico que nós não podemos tomar ao pé da letra, porque ela passou por muita adaptação também, mas procurar tirar o espírito da letra, tirar a virtude para entender, né? Entender e trazer para os nossos dias, né? As leis de Moisés tem na lei de Moisés tem dois pontos principais. A lei de Deus, que é recebida no Monte Sinai, e as leis que ele estabeleceu como regra, como espécie de um estatuto, né? Uma espécie de um regimento para o povo viver, né? Porém, dessas leis que nós falamos, não são a lei de Deus, não, mas é uma inspiração também divina. Ele precisou estatuir esses regimentos, esse regulamento, para que o povo pensasse. Agora, isso aí é uma lei mutável, uma lei efêmera, uma lei temporária, que o povo vai adaptando com o desenvolvimento da civilização e aplicando às suas necessidades. Mas ela teve origem divina, embora ela não é a lei de Deus imutável, como consta nos 10 mandamentos. Certo, gente? Aqui concluindo a primeira parte do Espírito Lacordaire. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação, quando o Senhor vos der uma manifestação esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos, que o Senhor vos encontre reunidos. Desculpe, às vezes a vista sem óculos me trai, né? Que o Senhor vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes
sejam dignos de receber as palavras divinas que ele trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão palma disposta pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis, o vosso sensível em conhecimentos, e não obstante pobre, rico em vosso conhecimento, não obstante pobre, no entanto pobre de sentimento, dos bons sentimentos, nada mais vos restará do que chorar e gemer a vossa sorte. Mas assim não será, não conhecereis. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, a sua inesgotável bondade, para glorificar todos os séculos dos séculos, né? Assim seja. Essa aí é a mensagem de Lacordaire. Agora eu vou ler, eu não sei porquê, ele deslocou um pouquinho, está sumindo para mim Agora eu vou ler rapidamente, nós estamos já às 8h30, eu vou ler rapidamente a do Adolfo, bispo de Argel, que é um texto que só vem confirmar, porque eu acho que a mensagem é muito boa. Como eu falei para vocês, eu resumi, essa aqui eu vou ler na íntegra, porque ela é bem mais curta, né? Eu vou ler essa mensagem na íntegra, mas vocês podem procurar e dá para entender tudo isso. A questão dos espíritos, tanto o Lacordaire como o Adolfo já está dizendo aí, bispo de Argel, eles são elementos da igreja. Esse bispo, outro padre, né? E se vocês for ler na íntegra, você notará que lá vocês vão encontrar palavras adotadas pelo catolicismo, que é o espiritismo hoje não adota mais, por exemplo, Espírito Santo, Salvador, uma série de coisas aí. Mas Kardec fez questão de reproduzir na íntegra e colocar tal como foi escrito, para mostrar a autenticidade da comunicação, viu? A autenticidade da comunicação. Nós, estudando o Espiritismo, não vamos mais adotar certos termos, certas colocações, mas não vamos desdenhar, porque se Kardec deixou que passasse, porque elas também não são prejudicial à doutrina, viu? Então, vejamos, aqui o Adolfo, bispo de Argel, o texto fala mais direto às culpas dos homens, embora já tenha, o Lacordaire já os tenha citado. Ele diz: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmo amontoaste sobre vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admirei que a taça da iniquidade haja se transbordado por toda parte. Nós vemos a iniquidade dentro dos próprios templos, às vezes até dentro dos centros espíritas. Nós vemos na política, nós vemos na política tanta corrupção, tanto suborno, né? Tanto desvio, tanta imoralidade. Mas
Foi orgulho, porque a gente reclama do governo, e o governo é o reflexo de um povo. O povo faz isto. Eu não faço em escala tão alta, porque eu não tenho poder, mas às vezes eu faço com a minha família, eu faço nos meus negócios, procuro não fazer, é lógico, fique bem claro. Mas quando eu digo eu, estou dizendo eu, humanidade, eu, povo, né? O povo, o Zé Povinho a que eu pertenço, né? Então, a calamidade, nós deixamos amontoar, né? O mal-estar se torna, o mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmo, que incessantemente procurai aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem a mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho eis a fonte dos vossos males, né? De todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que haveis rejeitado e falseado na sua interpretação. Infelizmente, né, a gente sabe, cada um interpretou a lei de Deus a seu bel prazer, a seus interesses. As religiões em si fizeram isso, interpretam a lei segundo a sua vontade, né, e desprezam o sentido. Vê em Jesus um Jesus salvador, um Jesus milagreiro, né? Não vê um Jesus exemplo, modelo e guia para a humanidade. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta aos vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? É o bezerro de ouro, né, que nós fabricamos. Porque o vício que se desenvolve na opulência é objeto de vossa reverência, enquanto tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade, né? Às vezes a pessoa simples, né, obscura, e nós olhamos com desdém. E quando ela nos traz grandes lições, né? Por que um rico, libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção a um homem de bem que vive do seu trabalho, quanto consideração que se dispensa às pessoas, quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pela posse do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas de corrigirem seus defeitos? Todo mundo está aplaudindo o rico, aplaudindo, né? A gente vê esses jogadores de futebol fazendo mil e uma coisa, né? Mil e uma... Então,
Todo mundo considera. Depois eles caem numa ciladinha aí, é lógico, todo mundo fica defendendo, porque ele é um ídolo. E quantos pobres? Hoje, eu não tenho nada contra, mas hoje está se virando, né? Devido àquele episódio que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha, todo mundo está virando combater o racismo. E quanto racismo não há dos nossos negros pobres no mundo, né? Inclusive eu vi uma postagem, mas aqui, gente, não leve isso aí, que aqui, aí já tem um olhar, um sentimento quase que acusatório. Uma pessoa, um negro falando, eu até achei interessante isso, um negro falando, mas esses negros famosos, eles próprios criaram um preconceito, porque a maioria dos negros famosos querem ter filhos loiros, que casa com pessoa branca, nada contra o cruzamento da raça, porque eu acho que é o caminho, mas eu tenho um conceito de um jogador aí que eu não posso comentar, nem devo, porque eu seria apedrejado, né? Mas eu tenho um conceito. Mas então, ele conclui, essa pessoa vai ter um filho preconceituoso que amanhã estará, sendo filho de negro, estará criticando o negro. Então nós precisamos também pensar nisso, né? É lógico que nós somos contra o racismo, contra essas acusações do pessoal chamaram um negro de macaco. Somos, mas não pensar que isso é para despertar certa realidade. Infelizmente, a imprensa fica falando, mas nunca fala isso que infelizmente, nem sempre se dão valor. Então, a título de não ser racista, também se passa a mão em muitas coisas, né? Na cabeça de muitas atitudes. Mas, gente, esquece o que eu falei. Isso aí é muito delicado. Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso, mas o orgulho é indulgente para com tudo quanto agrada, né? Século de concupiscência e de dinheiro, dizei vós, sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja elevar sobre o seu irmão, agora a sociedade sofre as consequências. Acho que não precisa comentar, né? Se nós analisarmos a sociedade, nós vemos cada um que se elevar, e hoje nós estamos sofrendo aí as consequências, somos lesados de todo quanto lado, somos passados, né? Nós somos, infelizmente, né? É uma coisa também, eu gosto do futebol, é o meu defeito, né? Gostar do futebol, mas vocês já imaginaram que são vocês que pagam aqueles bilhões ou milhões, né, que os jogadores ganham? Já pensou um jogador ganhar 2 milhões de reais no mês? Sai do seu bolso, sai do meu bolso. Quando você compra um produto no supermercado, sem saber, você está pagando, né? Você compra um produto de beleza, você compra um tênis, você compra você compra uma roupa, você está pagando jogadores. Você sabia disso? Por que quem sustenta? As empresas, os empresários. Mas os empresários sustentam com o quê? Com o dinheiro que ele ganha nosso. Com o dinheiro que ele cobra a mais dos produtos que ele vende de nós. Sabiam disso?
Se a gente pensasse bem, a gente não torcia futebol. E assim é outros tantos, né? Eu gosto de futebol, mas não precisaria o cara ganhar. Precisaria ganhar um pouco mais, porque a carreira é curta, mas não ganhar exorbitantemente, exageradamente o que ganha. Opa! Reflitamos se ainda hoje não procedemos da mesma forma em nossas instituições, mesmo as religiosas e moralistas. Vamos pensar nisso, né? Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes as deixa subir, é para lhes dar tempo para refletir e de emendar-se sob o golpe que de tempo a tempo desfere sobre no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilhar, ele se revolta. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais tiver se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apenas disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis o que as almas que se foram, então volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas estão de volta para te recordar, elas te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas diante da eternidade. São pequenas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior quem foi o menor entre os pequenos do mundo. Aqui eu repeti outra vez, aqui os pequenos, pobre raça humana, cujos caminhos foram corrompidos, né? Então é corrompido, né? Deus envia poderoso remédio para você. E dirão que o maior será o que mais amou os seus irmãos. Será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos servos, e que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Era isso que eu tinha para transmitir para vocês. Sempre passa um pouquinho, né? Mas nós vamos agora para o passe, né? Eu fiz questão de ler essa leitura na íntegra, nessa mensagem na íntegra, porque ela é muito importante. Então, estude lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, os itens 11 e 12. Leia e releia, essa mensagem é muito profunda. Gente, um beijo.